Muito bom dia, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje, excepcionalmente, fazendo a live de manhã, porque eu tenho um compromisso com a minha filha à tarde, né? A palavra fala que quem não cuida dos seus negou a fé. Então, nós precisamos cuidar, né? Pai e mãe não são somente aqueles que dão a luz, né? Que trazem a criança ao mundo, mas aqueles que cuidam, né, que amam. E tudo que Deus nos colocou aos nossos cuidados, nós precisamos estar cuidando, estar ajudando e socorrendo, né? É tão gostoso quando nós podemos fazer o bem para alguém, né? Louvado seja o nome do Senhor. O hormônio da citocina, ele nos dá alegria, e quando nós fazemos coisas boas, né, esse hormônio é ativado. E o Senhor nos criou para sermos bênção, né? Como Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção, seja você a própria bênção, amém? Glórias a Deus. Santo André hoje está comemorando 471 anos, que Deus abençoe a nossa cidade, o prefeito e todos aqueles que ministram sobre essa cidade, que principalmente Jesus traga salvação à nossa cidade, né? O Senhor fala, orai pelo lugar onde o Senhor nos coloca, que pela paz da cidade nós seremos a paz, né? Vamos ter uma palavra de oração, compartilhar um versículo, né? Uma parte do Salmo, e vamos compartilhar uma palavra, e eu vou para o meu encargo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus. Hoje eu estava ouvindo uma palavra, né? Que nós coloquemos 10 motivos de gratidão ao Senhor, porque quanto mais nós agradecemos, mais Deus nos dá motivos para agradecer, e também nós nos esquecemos das coisas ruins, né? E que nós sejamos sempre um coração grato, agradecido. Nós agradecemos por esse dia que o Senhor declara que criou para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos conservado em vida, tem cuidado de nós, tem nos dado livramentos, nos deu uma família, filhos, genro, nora, netos, né? Cachorrinhos, nos deu uma casa, graças a Deus, né? Nos dá veículos, nos dá comida. O Senhor tem sido nosso pastor e nós temos um coração grato por tudo que Ele já fez, tem feito, e cremos que continuará fazendo, porque Deus é fiel, ainda que nós não mereçamos, mas o nosso Deus é misericordioso, e misericórdias novinhas vieram sobre a nossa vida nesta manhã. E eu combinei com o pessoal de entrar nas lives às 14h, mas por amor, né? Por assim, amor a Deus, gratidão também. Hoje, como eu preciso sair, eu vou gravar mais cedo, amém? Mas todos que assistirem a live sejam abençoados de forma especial, peculiar, nas áreas que você mais precisa, que você veja o socorro de Deus, amém? No Salmo 72, fala assim, ó, e todos os reis, verso 11, se prostrarão perante o Senhor, e todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, e também ao aflito, e ao quem não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, salvará as almas dos necessitados, libertará suas almas do engano, da violência, e precioso será o sangue, o seu sangue aos olhos dele. Precioso é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né? Porque pelo sangue de Jesus nós temos perdão dos pecados, nós temos entrada até o céu, até o santo dos santos. Pelo sangue de Jesus nós nos tornamos filhos, né? De que ação nós passamos a ser filhos de Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar a palavra, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é
maravilhoso. Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem estado conosco. Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã nas nossas vidas, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigada, Senhor, por tão gloriosa salvação. Senhor, nós queremos, Senhor, colocar a cidade de Santo André diante do teu altar. Senhor, e a tua palavra nos diz para que nós oremos pelo lugar onde nós somos enviados. Senhor, porque pela paz da cidade nós teremos a paz. Continua abençoando o nosso prefeito, todos os políticos, Senhor, de bom coração, Senhor, que se preocupam com a população, Senhor, que se preocupam com o bem-estar do povo. Senhor, nós declaramos que Santo André do Senhor Jesus Cristo, Senhor, que a tua salvação venha de norte a sul, de leste a oeste nessa cidade. Abençoa, cuida de cada um. Pai, guarda, continua livrando de todo mal. Pai, muito obrigada, Senhor, pela nossa família. Ó Deus, abençoa cada um, cuida de cada um, aonde eles estiverem, dá ordem aos teus anjos, para que sejam guardados, Senhor, na estadia, na volta, na entrada e na saída, que nós sejamos, Senhor, cuidados pela tua boa mão, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Senhor, a saúde de cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Cuida de cada um, Pai. Nós declaramos Isaías 53, 4, 5, que é uma verdade constante. Enquanto nós vivermos, nós tomamos posse dessa palavra, que assim como for a nossa vida, que seja a nossa saúde, para te servir, porque nós pedimos para a glória e louvor do teu nome, Senhor, porque a tua palavra diz, peça e receberás, procure e acharás, bate e abrir-se-vos-á. Nós estamos pedindo saúde, vida abundante, Senhor, ó Deus, uma maior intimidade com o Senhor, ó Deus, uma revelação da tua palavra. Senhor, nós queremos ser cheios do teu Espírito, conhecer a tua boa vontade, Senhor, perfeita e agradável para as nossas vidas. Senhor, guarda, Senhor, a saúde, os nervos, os ossos, o sangue. Senhor, se houver algum órgão, Senhor, danificado, toca com a tua mão santa e poderosa, aplica o teu sangue precioso, Senhor, nas nossas vidas, reveste-nos de toda a armadura espiritual, Pai. Em nome de Jesus, tudo que nós fizermos hoje, que o Senhor esteja à frente, na retaguarda, à direita, à esquerda, em cima e embaixo, que nós sejamos cercados pelo teu amor, circuncidado, renovado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Cuida de cada um, cuida das famílias, abençoa o convívio familiar, abençoa os casamentos, Senhor, abençoa a situação financeira, Pai, abençoa a nossa nação, aplica o teu sangue nessa nação, traz convicção do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, ó Deus, chama a salvação o povo. Ó Pai, que as pessoas vejam que os sinais, Senhor, se manifestam. Ó Deus, como está escrito na tua palavra, Pai, que haja salvação, Senhor, nas nossas famílias. Senhor, cuida de cada um. Converte o coração de cada um que ainda não teve esse encontro pessoal contigo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa Israel, nós abençoamos Israel com a paz do Senhor. Ó Deus, livra, Senhor, ó Deus, aquela nação de tanto ódio. Nós sabemos que, Senhor, é uma luta espiritual, porque é a única nação que o Senhor prometeu dar a terra em posse. Senhor, e nós te pedimos, olha, com misericórdia para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém, amém? Nós estamos vendo a história, né, de José. Então, Deus, eu estava pensando, né, quando eu entrei na escola, quando eu vi o A, E, I, O, U, aí você fica pensando, né? Ficava pensando sempre A, E, I, O, U para decorar. Depois você vê o alfabeto de A a Z, né? Fala assim, ai, quando será que eu vou conseguir decorar tudo isso? Então, de acordo com o nosso crescimento espiritual também, o Senhor vai nos provando, vai tratando daquelas áreas que nós manifestamos, né? Defeitos, e vai embutindo em nós o fruto do
do Espírito Santo, né? Que é o amor, a alegria, a paz, o longo ânimo, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, para nós parecermos com Jesus Cristo, né? Porque um filho parece com o pai, e como nós passamos de criatura para filhos, nós precisamos parecer com o nosso pai, e Jesus foi que manifestou as virtudes do pai, né? Bom dia você que entrou aí, bem-vindo em nome de Jesus, né? Então nós estamos vendo a história de José. Deus capacitou José, Deus trabalhou na vida de José para o cargo de governador. Ele troca 7 capas até ele receber a capa. Não era uma capa humana que Deus tinha para José, mas era uma capa de governador. E para ser governador, ele passou por várias situações, né, que talvez ele não entendesse por que os irmãos venderam ele para o Egito, mas era no Egito que Deus tinha uma obra, um plano para a vida dele, né? E depois ele foi para casa de Potifar aprender administração, porque José seria um administrador, né? Depois piorou a prova, quando você talvez pense, né, que a prova está terminando, mas Deus ainda. Cleide Lopes, muito bem-vinda, querida. Hoje, excepcionalmente mais cedo, porque eu tenho um compromisso com a minha filha, né? E tem que cuidar da família, né? Tem que cuidar dos filhos. Depois que a gente é mãe, a gente tem que cuidar para todos sempre. São filhos sempre, né? Então, muito bom dia. E continuando a história sobre José, né? O que aconteceu? Deus trabalhou, e quando você talvez pensa que a prova acabou, vem outra prova, assim como nós começamos, né? Começamos no primário, no prezinho, primário, ginásio, colegial e faculdade. É assim a nossa vida cristã. Nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e conforme nós passamos pelas provas, o Senhor vai continuar trabalhando, né? Então, o que aconteceu? José vai para a prisão, lidar com pessoas muito difíceis de caráter, que eram assassinos, ladrões, mas ali onde José estava, a graça de Deus o acompanhava, né? E quando nós servimos ao Senhor, amamos ao Senhor, a graça de Deus nos acompanha, né? Como Maria, domingo ouvi um louvor, né, que Maria decidiu estar aos pés de Jesus, e lá ninguém tirou, ninguém pode roubar essa boa parte, né? Cargos, dinheiro, coisas assim, entram e saem, mais do que... Amém. Amém. Vamos continuar orando, Cleide, que Jesus te visite com cura nesta manhã, amém? Que o Senhor passe o bálsamo nele e que você seja liberado para a tua vida normal. Tendo por certo isso mesmo, o Senhor começou uma boa obra, ele vai completá-la, amém? E eu profetizo a bênção do Senhor que enriquece sobre a sua vida, e não acrescentadores. O Senhor declara que não tem falta nenhuma àqueles que buscam ao Senhor, amém? E você está buscando ao Senhor, e ele vai completar essa cura para a glória dele, para testemunho, né? Porque o que Deus começa, ele tem todo o poder para fazer o sobrenatural, o impossível e o improvável, amém? Glória a Deus. Então, continuando, né? Depois José, o que aconteceu com ele? Ele foi provado lá na prisão, e quando ele pensou que ele ia sair, né, que o copeiro se lembrasse que ele falou dos sonhos, né, que ele interpretou os sonhos certinho, ele pensou que ele ia se lembrar dele e não se lembrou. Então, às vezes a gente se decepciona com pessoas, né, que você prestou bem, fez coisas boas, e quando você precisou, a pessoa pisou na bola, né, pisou no tomate, se esqueceu, mas tudo tem o tempo de Deus, o controle de Deus, e nada foge, né? Então, no tempo certo, Deus mesmo manda sonhos para Faraó, e aí o copeiro se lembrou no tempo de Deus, né? Tudo tem um tempo determinado, fala em Eclesiastes 3, e aí ele se lembra, né, de José.
E aí ele fala, né, um hebreu interpretou meus sonhos exatamente na prisão, porque ele foi mandado para a prisão porque houve uma rebelião lá no reino, né? Mas ele teve um sonho e depois de 3 dias ele foi liberto do jeitinho que José interpretou o sonho, né? Então o que acontece? Aí José se torna o governador, recebe a capa de honra, né? A capa de linho fino que era preparada por Deus, e os sonhos de José começam a se realizar, porque haveria 7 anos de grande fartura, 7 de muita fome. E o que acontece? Nos 7 anos de muita fome, né, os irmãos de José descem ao Egito em busca de comida, né? E José começa a tratar do caráter deles, porque às vezes Deus usa até pessoas que são lixas na nossa vida, né, para tratar do nosso caráter. E aí o que acontece? José reconhece eles não reconhecem José, e aí ele começa a declarar, vocês são espiões, né? E eles começam a contar, nós éramos em 12 irmãos, um já não existe, eles estavam diante do irmão que achavam que não existia, e coisas que você talvez pense que não existem mais, mas Deus pode fazer reviver, né? Sonhos, realizações, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Maria chorou 3 dias, Jesus estava diante dela, ela não reconheceu que era Jesus, porque ela estava chorando, né? Chorando, pensando que Jesus estava morto, mas ele tinha ressuscitado, estava de frente dela. Quando ele declara Maria, né? Ela fala, é o Senhor, né? É o Senhor. Então o teu milagre também está nas mãos do Senhor, né? Tudo que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Aí o que acontece? José trabalha no caráter deles, né? E eles vão declarando, né? Então ele fala assim, não, vocês são espiões, né? Então ele fala assim, então eu quero que vocês fiquem os 9 aqui e um vai lá buscar o irmão de vocês, né? Aí de repente deixa eles 3 dias presos para eles pensarem o que eles fizeram com José lá no poço, preso, gritando sozinho, desesperado. Aí, de repente, ele ameniza a prova, ele fala assim, não, um vai ficar aqui, né? Simeão vai ficar aqui preso e 9 vão lá para o Egito. E se vocês não trouxerem o seu irmão mais novo, que era o irmão dele, né, por parte de mãe, vocês não vão ver o meu rosto. Aí eles contam isso para o pai entra em desespero, mas o que acontece? Ele demorou para tomar uma atitude de liberar Benjamim. Então, quando a fome bateu, ele libera e Benjamim vai, né? A presença lá, chegam lá na presença de José. Quando José vê Benjamim, ele sai da sala para chorar, né? Aí ele fala, carreguem, né? Carreguem as bagagens deles de grãos e devolvam o dinheiro em cima do saco, né? Coloquem bem em cima. E aí um deles no meio do caminho vai dar comida para o animal e quando vê, né, aquele dinheiro, ele estremece. Aí chegando em casa eles veem que todo o dinheiro foi devolvido e se assustam, né? Eles estavam sendo tratados, né, no caráter deles. E aí José também declara que ele temia a Deus, e eles nem perceberam, né? Porque o Egito tinha outros deuses, mas José declara, eu temo a Deus. Ele foi dando pistas, né? E aí eles voltam, no fim Jacó resolve, né, deixar Benjamim ir para o Egito, e aí quando eles se encontram foi aquele choro, mas José ainda perseverou em esconder a identidade dele. Aí eles almoçam todos juntos, né? E eles vão falar para o serviçal. Aí o serviçal fala, não, Deus abençoou, Deus tem abençoado vocês, né? Deus estava tratando, mas Deus também estava abençoando, né? Porque o nosso Pai é um Deus de misericórdia. Aí eles voltam, né? Eles se revelam, voltam, né?
E aí José tinha mandado esconder agora uma taça, a taça dele, no saco que estava, né, com Benjamim. Aí eles trazem, né, ele fala para o serviçal trazer eles de volta, porque José queria tratar, né, continuar tratando. Aí José fala assim, ó, roubaram a minha taça, né? Mas no saco de quem eu encontrar vai ficar aqui, detido no Egito. E eles estremecem, né? Olhou em todos, né? Não estava, mas estava justamente no saco de Benjamim, né? E Judá tinha prometido para o pai dele que traria eles todos em paz e de volta. E aí José não aguenta, né? Ele começa a chorar tão alto, mandou todos saírem, chora tão alto que até o Egito escutou, e aí ele se declara, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito, né? Mas não se preocupem, porque agora, depois de tudo se cumprido, de muitas coisas cumpridas, muitas vezes nós não entendemos o processo e o propósito de Deus, mas ele trabalha no plano que ele tem estipulado para a nossa vida, né? E o que acontece? Ele fala, eu sei, né? Não foram vocês que me enviaram para o Egito, mas vocês foram só instrumentos. Pensavam que estavam fazendo uma maldade com ele, mas eles foram instrumentos para o propósito de Deus se cumprir. E então ele se declara, né? E ele fala, agora eu entendo, agora eu sei que não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus para preservar a vida de vocês, né? Os planos de Deus são superiores, maiores e melhores que os nossos. Os pensamentos dele, né, são muito maiores e melhores, porque Deus sabe o plano e o propósito que ele tem para a nossa vida, né? E aí agora eles falam, voltem lá para o Egito, tragam o pai de vocês, né? E aí eles vêm para o Egito, o pai, 70 vidas, né, dos hebreus estavam no Egito, e aí Deus apareceu, Jacó ficou meio, ele fala assim, quando Jacó viu que José estava vivo, o coração dele quase parou de susto. Imagina, 13 anos pensando que o filho estava morto e estava vivo. Assim eu ouvi uma história, né, de uma pessoa também que era assim, viciado, vivia na rua. A pessoa se converteu, foi para os Estados Unidos e não contou para os pais que estava vivo, né? Mas a gente tem que honrar pai e mãe para que vá bem e se prolongue os dias na terra. Aí José, quando viu toda aquela carruagem, toda aquela fartura que Jacó, né, viu que José tinha mandado para ele, ele acreditou e ele falou, agora eu vou ao encontro do meu filho. E quando Jacó e José se abraçam, choram por muito tempo, por 13 anos de saudade, 13 anos, né, de separação. E aí ele se apresenta ao faraó e eles recebem o melhor da terra do Egito por amor a José, né? Então, quando uma pessoa ela é bênção, ela está em evidência, ela consegue os favores de Deus, né? A palavra fala, né, que quando um homem é bom, ele é reto diante de Deus, até os inimigos têm paz com ele, né? E aí eles se encontram, se beijam e vivem naquela terra no melhor, desfrutando o melhor por amor a José, né? Porque Faraó sabia que em José havia um espírito excelente, amém? Santo Deus e eterno Pai, Senhor, que nós possamos ser sal e luz onde nós estivermos, que nós sejamos o bom perfume de Cristo, que nós sejamos cartas vivas onde as pessoas possam ler, Senhor, e ver a Tua presença, o Teu amor e a Tua misericórdia através das nossas vidas. Senhor, abençoa rica e poderosamente a cada vida que entrar nessa live. Muito boa tarde, Neidinha. Bom dia, Neidinha, querida. Hoje, excepcionalmente, porque eu tenho um compromisso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe onde você estiver, que você seja a bênção, ó Deus amado, que assim como o Senhor tratou da vida de José, o Senhor também está trabalhando nas nossas vidas e para o propósito, Senhor, que o Senhor tem para cada um, que seja cumprido para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém?
Beijo no teu coração. Os irmãos que sempre assistem a live, né? A irmã Geniro, o irmão Glauco, Noêmia, a Maria Nilza Colim, todos que assistem, um beijo no teu coração. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor. Que Deus te abençoe, Cleide e Neidinha, que entraram aí ao vivo. Assiste a live desde o começo, que Deus vai falar aos nossos corações, vai continuar falando, amém? Fica na paz do Senhor, um dia abençoadíssimo na presença do nosso Deus, amém?